Fala galera, estamos a algumas horas de ver o encerramento de The Walking Dead Dead City na sua segunda temporada, o nosso querido season finale, por mais que ainda não se tenha a real confirmação por parte da MC que a gente vai ter sim a continuidade de Dead City na sua terceira temporada. Até a Lauren Cohen, né, já deu entrevista ali colocando algumas coisas do que ela espera também nesse futuro da Meg, na história que virá pela frente, tá? Então assim, acredito que vai ser um mero protocolo realmente vir esse anúncio aqui de Dead City, que pode vir justamente amanhã, logo após a exibição da série na TV americana, ou seja, na MC TV a cabo lá nos Estados Unidos já deve vir essa confirmação aqui. Galera, eu tinha prometido um vídeo sobre o problema Negan, né, o chamado problema Negan, porque essa é uma matéria no cbr.com falando justamente assim que o Jeff Dean Morgan, e isso é algo que eu trouxe lá atrás, tinha um real problema com a N. Por que ele tinha problema com a N, tá? Porque ele não realmente via um porquê de ter uma história assim para o Negan no final de The Walking Dead. Que obviamente é algo completamente original que se separa ainda mais de todas as separações que aconteceram no decorrer dos anos da série de TV em relação ao material base, em relação aos quadrinhos de The Walking Dead. Vamos dar uma passada, tá? Por alguns detalhes aqui dessa matéria, tá? A primeira aqui, ó. Dizendo para Kylie Ripa no podcast Let's Talk Off que tê-lo aparecer com uma esposa sem contar a história do porquê e como sempre foi um problema que eu tive. Como se esse problema não fosse evidente na série principal, o Dead City o agrava ao explorar a questão N e Joshua, sem fornecer nenhum material substancial para fazer as pessoas se importarem com eles. Jeff D. Morgan ele sempre teve esse problema realmente com a inserção da Anne ali na história do Negan, por causa do que representa a Lucille na sua vida. E também não só o fato da Lucille, a sua esposa que morreu lá atrás, mas também em toda a questão de símbolo que tinha no taco, que ele também titulava como Lucille ali. Então isso que foi colocado, obviamente, que fez parte ali naquele final de The Walking Dead, dessa jornada toda ali, né, para o Negan se redimir. Ou seja, fazia parte daquele contexto ali. Eu também, tá, quanto fã, cara, eu não gostei também, tá, não gostei. E o Jeff Dean Morgan ter tido essa posição tão firme fez muito sentido para mim da Anne não estar, né, nem o Joshua, mas principalmente a Anne, porque em The Walking Dead o Joshua ainda estava na barriga da Anne, né, ele não tinha nascido ainda. Dos dois, então, não estarem em Dead City, não estarem na história de Dead City ali. E ficou resumido simplesmente em um diálogo com a Meg, se eu não me engano foi no terceiro episódio da primeira temporada de Dead City, onde o Negan conta pra Meg o que tinha acontecido lá, e nem nisso já envolvia a questão da personagem da Ginny também. Vamos ir passando aqui, ó. Tem algo muito importante, tá? Que isso também eles colocam, né, que foi simplesmente uma maneira barata de redimir o caráter do Negan. E daí a gente vem aqui, ó. Uma coisa seria Negan continuar sua obsessão por Lucille enquanto lutava contra a comunidade, demonstrando, em última análise, sua única qualidade redimível, um homem que nunca deixou de amar a esposa. Mas a série precisava de um motivo para Meg não matá-lo na primeira oportunidade que tivesse, e esse motivo era Anne. De repente, a presença de Anne colocou um espelho entre Meg e Negan. The Walking Dead incutiu a ideia de que eles eram dois lados da mesma moeda, porque agora Negan está passando pela mesma coisa que Meg passou quando estava grávida. Ele nunca foi uma progressão natural da sua história. Ela foi um recurso de enredo para adicionar nuances à rivalidade entre Meg e Negan. Só que tem um detalhezinho aqui, né? Porque a Anne é colocada na parte B de The Walking Dead. Tem uma leve passagem de tempo lá naquela questão de parte B da última temporada, né? 11ª de The Walking Dead. A parte A é onde, para mim, teve o melhor desenvolvimento de Negan e Meg, trazendo realmente como um grande conflito, cara, tudo que tinha acontecido no passado e que nunca tinha sido tratado, porque Lauren Cole tinha saído de The Walking Dead e não teve espaço para esse Negan que estava começando a tentar se redimir, tentar se mostrar diferente ali, junto com a Meg. Não teve essa oportunidade. Essa questão da Anne aqui, o CBR até coloca, né, como essa parte de um espelho entre Meg e Negan. Mas tem um detalhe, cara. A Anne é a parte B. A parte A não tinha essa questão toda da Anne dentro do conflito dos dois ali. Em Dead City, a memória de Lucille é o que mantém o Negan vivo. Tem uma questão muito do propósito, né? Porque até assim, o sétimo episódio, ele coloca ali
a Lucille aparecendo em primeiro, a Annie aparecendo em segundo e a Ginny aparecendo em terceiro, né? Obviamente, quando eu falo Annie, já coloco o Josh junto aparecendo ali. Essas 3 alucinações que o Negan tem, encerrando ali com a Ginny, traz muito desse propósito que o Negan tem de ter aprendido com seus erros que vieram, obviamente, com a Lucille, se repetiram depois com a Annie, agora que eles não se repitam com a Ginny. Ou seja, a Ginny representa esse propósito em que o Negan vai conseguir, sim, cuidar dela, mas cuidar dela de um jeito completamente diferente que ele não fez anteriormente com a Lucille e com a Annie e tudo mais. E daí ele chega no momento aqui, ó. Enxotar Annie e Joshua para longe, para que eles nunca apareçam na tela, para que os roteiristas não precisem se preocupar em incluir eles significativamente na história, apenas afirma que o segundo casamento de Negan nunca deveria ter acontecido em primeiro lugar. Só que, infelizmente, este não é o fim do desserviço que Annie e Joshua recebem. Porque eles aparecem ali, né, nessa questão do 7º episódio, como a gente viu, e tem daí uma questão que é muito importante, tá? Dead City não tem ideia do que fazer com Annie e Joshua. Eu até acredito que agora eles têm uma ideia. Por quê? Annie e Joshua, na segunda temporada, eles são trabalhados desde o primeiro episódio. Quando a dama usa, né, o fato de colocar pro Negan, que sabe muito bem onde eles estão, já faz o Negan, que tinha passado mais um ano desde, né, do final da primeira para o início da segunda, se recusando a entrar no grupo da dama, ajudar o grupo da dama, fazer com que a dama quisesse, com que ele fizesse. Essa é realmente a maneira que a dama acha de usar essa carta toda para que o Negan entre realmente ali no grupo e entre nessa guerra toda para conseguir ali as outras gangues, né, a união das outras gangues para com a Federação da Babilônia defender ali a questão do metano e tudo mais. Então até acho que sabe, tá, o que querem fazer. O que eu não acredito é que Annie e Joshua simplesmente apareceram como participação final em uma alucinação pro Negan. Acredito sim que eles vão ter algum tipo de importância nesse 8º episódio e que esse, né, 8º episódio vai também se traduzir de uma maneira onde talvez se tenha algo ali provocado para ter mais um grande peso, um drama para o Negan, que vá novamente jogar ele em algo que ele sabe muito bem, que ele conhece muito bem, que ele avisa a Maggie sobre o caminho que ela está tomando, inclusive lá em The Walking Dead ainda, que é esse momento onde tu se deixa levar para essa vingança e essa vingança te consome. Talvez esse caminho pode retornar para esse, né, novo velho Negan, que é a maneira como eu tô chamando aqui, porque a gente sabe que a gente vai ver no episódio 8 simplesmente o Negan ali, usando a Lucille 2.0, falando lá o Uni do NT, entendeu? Perfilando a galera, ele vai ter aqueles momentos que a gente conheceu do Negan lá de trás. Só que de uma maneira diferente, entendeu? Com esse Negan fazendo isso tudo com um propósito, que é a questão toda da Ginny, que tem envolvimento sim da Annie e da Lucille. Mas eu acho que alguém vai usar a Annie e o Joshua contra o Negan. Que daí a gente pode escolher. Pode ser a Federação Nova Babilônia, mas talvez seja o Bruegel. Porque o Bruegel, a gente conheceu ele como um personagem que joga da maneira que for para manter o seu status, principalmente esse status traduzido como a questão de sobrevivência. Não acredito que a série não saiba o que fazer, porque a série introduziu eles e até de uma maneira que eu não esperava por causa da primeira temporada. Daí tem uma gaveta que tem que abrir, tá? A primeira temporada, cara, ela tem tanto problema, que não dá para considerar muito a primeira temporada, o que aconteceu lá, porque elas são bem diferentes as temporadas, bem diferentes. A segunda temporada não é a melhor temporada do universo do Walking Dead, não é. Só que ela é muito melhor que a primeira, e na segunda, talvez o primeiro ponto, cara, de tudo para ela ser melhor que a primeira é que ela tá demonstrando uma história coesa. Então, esse fator de ser utilizado no roteiro Annie e Joshua tem já o sentido de fazer o Negan ir, né, entrando nesse grupo todo da dama. Eles foram usados no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, mostrados no sexto, chegando em Manhattan, e agora como alucinação no 7º. Quem está do outro lado da ilha, para onde o Negan manda, embora, né, em Josh, para que eles voltem lá para esse tal trem, o Designados 2 de The Walking Dead, como se a gente tivesse a oportunidade toda de
começar a linkar esse universo, já acho que a gente faria um trabalho bem melhor, bem melhor. Mas isso não é assunto para esse vídeo aqui. Quem está do outro lado é essa segunda onda, ou seja, o exército da Federação Nova Babilônia, que pode já ter, junto com o Bruegel, com a informação vinda do Bruegel, ter pego esses dois lá e levado eles de volta para Manhattan para usar eles contra o Negan e tudo mais. E vamos lá. O que mais eles colocam aqui? A forma como Annie e Joshua são tratados na série também é simplesmente absurda. Dead City quer que o público acredite que Negan se importa com eles, mas ele os evita sempre que pode. Não houve uma única cena em que eles interagissem na vida real. Toda vez que a Dama ou Negan os menciona, os espectadores precisam refrescar a memória só para lembrar quem eles são. Dead City deu poucos motivos para se interessar por Annie e Joshua por puro desinteresse apenas por eles. Mas é óbvio que Negan ama Lucille mais do que qualquer coisa, já que nunca se esquece que ele batizou ali, né, o seu querido Taco em homenagem a ela. E ele fala dela com tanto carinho. Há também a impressão desagradável de que dois dos poucos personagens negros da série são repetidamente marginalizados e têm seu desenvolvimento de personagem negado na tela, enquanto seus nomes são mencionados em diálogos como motivação para Negan. Cara, essa parte aqui é uma outra questão. Isso não é uma crítica aos personagens de Annie e Joshua em si. Annie foi uma ótima personagem da 11ª temporada de The Walking Dead. Isso aqui, cara, até dou uma certa razão, tá? De ter sido, sim, uma ótima personagem. A sua relação com Negan, eu não gosto. Embora The Walking Dead não se sabia nada sobre ela além do seu relacionamento com Negan. Mas em suas pouquíssimas menções e aparições na franquia, o público conhece Lucille tanto quanto conhece Negan. E assim deve ser. Lucille é a base de Negan como personagem. Mas isso não significa fazer de novo, trazer um novo amor da vida de Negan, um personagem ali sem um real desenvolvimento. Teria sido melhor em The Walking Dead nunca ter escrito Annie em primeiro lugar, em vez de desperdiçar uma personagem perfeitamente boa como Isca. Galera, é uma questão assim que traz realmente esse problema para o personagem do Negan. Essa questão que a gente tem ali, né, da divisão entre Lucille e Annie nas alucinações, ela, querendo ou não, já traz esse grande problema de peso. Eu preferia muito mais que a Lucille sempre tivesse mantido esse patamar na vida do Negan, sem ter que dividir algo ali com uma outra personagem. Porque eu realmente não consigo ver. Dentro da estrutura, esquece quadrinhos, da estrutura da série de TV, o Negan tendo esse outro relacionamento sem tu ter uma real demonstração de como isso surgiu. Vamos lembrar em The Walking Dead, a gente já sabe que Negan tem ali uma esposa que ela se chama Annie. A gente não conhece nada anteriormente do personagem, a gente não tem nada de informação. Isso não é mostrado em tela. Isso é algo que até a matéria ela chega a colocar em um momento, entendeu? Sobre isso, que em nenhum momento eles realmente se preocupam em pegar e mostrar esses fatos realmente acontecendo para que a gente tenha justamente esse apego em relação ao personagem e até um afeto maior dessa relação ali construída. Vamos lembrar, poucos episódios antes, ainda naquela parte, né, de episódios extras que a gente teve ali da 10ª temporada, que foi aquele momento todo do hiato, né, de The Walking Dead, aqueles episódios especiais, quando tava rolando a pandemia, aquela coisa toda que a gente sabe. Pô, a gente teve o Here's Negan. E o Here's Negan é o episódio perfeito, cara. Que também demonstra muito quem era o Negan antes, quem era o Negan antes com a Lucille, o que o Negan se transforma com a doença da Lucille e o que o Negan se transforma depois ali, do que acontece com a Lucille. E a relação dos dois está muito bem feita, está muito bem mostrada. E a gente não tem esse peso todo para colocar nessa personagem agora da Anne. Ou seja, a série parece que não sabe realmente o que fazer, mas a série eu tô falando não Dead City, eu tô falando o universo do The Walking Dead quando tem esse personagem Negan envolvido. Não sabe o que fazer. Não sabe. E ela criou um problema para si mesma. E eu gostaria muito de voltar lá, para esse momento de 10ª temporada, onde o David Morgan, ele só falou, tá, em entrevistas, que ele não gostou dessa parte de história para o personagem, depois, tá, que a série já tinha tido o seu momento ali final.
momento que estava acontecendo a parte B, principalmente quando a Anne aparece, não teve esses momentos do Jeff D. Morgan ter, abre aspas, tudo mais para colocar o que ele realmente pensava sobre. E daí a gente entra nesse fator que o Jeff D. Morgan agora, tanto ele quanto o Lauren Cohan, que além, né, de ser diretor agora de um episódio da segunda temporada, os dois são produtores executivos, assim como Norman Reedus, Nancy McBride, como Andrew Lincoln, como Danai Gurira. E por serem produtores executivos, eles têm sim um dedo decisivo em que vai acontecer na história. E não era assim em The Walking Dead. Não era assim, eles não tinham esse peso. Eles só voltam para as spin-offs também com esses cargos ali para eles colocados, por quê? São novos contratos. Não é aquilo que estava acontecendo antes dentro de The Walking Dead. É uma continuação, e essa continuação eles ganham esses cargos também. Eles ganham mais poder decisório na história com esses cargos também. Primeira oportunidade, isso eu falo lá na primeira temporada, galera. Primeira oportunidade que o Jeff D. Morgan teve de voltar com o seu personagem para um ponto onde não tivesse tido esse relacionamento, ficou claro pra gente. A história de como o Negan está inserido em Dead City. E a partir dali também começa a se criar esses outros laços, que é a questão do Armstrong estar atrás dele, que é a questão da Jeannie, quem que era realmente o pai da Jeannie, o que o Negan fez ali com aqueles homens lá que foram atrás da Anne e tudo mais, por que o Negan pega e manda a Anne e o Josh embora, por que eles nem aparecem na primeira temporada. E nessa segunda, pra mim, só tem, né, esses personagens de volta colocados aqui na história porque eles estão colocados realmente com um motivo. E esse motivo não é só fazer com que o Negan realmente aceitasse ali o que a dama estava querendo que ele fizesse. Tem que ter um algo a mais. E esse algo a mais, para mim, é algum acontecimento nesse season finale que vai jogar também esse personagem aqui por um caminho que ele já conhece muito bem para o que vem para frente em Dead City e tudo mais. Galera, coloca mais comentários o que vocês acham sobre essa questão toda. Eu gostaria muito que, inclusive, ao momento das aparições, e por mais que eu tenha achado massa, cara, a Anne e o Josh aparecerem, porque ela dá, sim, uma importância para o personagem naquele momento ali, o quanto que a divisão fica prejudicial ali para dar um real peso. Porque a minha conexão é com a Lucille. Eu não tenho uma conexão com o personagem da Anne. Eu não tenho, por exemplo, uma conexão com o personagem da Jeannie, porque o personagem da Jeannie é um personagem que está com muitos problemas de desenvolvimento. Mas muitos problemas, muitos problemas. Óbvio que o que importa para a história é todo esse cuidado que o Negan tem ali com ela, por causa do que aconteceu no passado, com o pai dela e tudo mais, que o Negan, obviamente, é o responsável, e também tem ali algo, né, que ele tem uma culpa gigantesca, e por isso que ele tem esse cuidado todo com a Jeannie. Então, para o personagem, encaixa. Para o personagem, encaixa a questão da Anne, encaixa. Para mim, enquanto espectador, eu não consigo ter essa ligação. A minha ligação, ela tá justamente com a Lucille. E a Lucille é a personagem que dentro das alucinações até tem a menor, digamos assim, importância se a gente for colocar entre o que está acontecendo ali naquele momento, se a gente for botar em paralelo a personagem da Anne também. Galera, coloca embaixo nos comentários e se preparem, porque assim que o episódio for liberado, vou assistir, depois já venho aqui pra gente conversar tudo que acontecer nele. Obviamente, nossa live vai rolar domingo da noite. Eu, grande Gabriel Minato, talvez com uma participação especial ainda. Não sei, mas talvez teremos uma participação especial aí. Alguém muito conhecido já aqui no canal, aquela coisa toda. Não sabemos ainda, tá, que horário vai ser a live, porque depende do horário que o episódio for liberado, aquela conversa toda, mas teremos sim a live do episódio final. Segunda-feira, galera, veredito completo sobre a segunda temporada, e daí vamos começar a ver já o que pode acontecer nesse futuro de Dead City. Galera, não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.